Aí, começou. Bom, então, olá pessoal. Olá de novo para o pessoal que está aqui, que veio assistir pelo Meet, e para quem está vendo gravado também. Hoje a aula a gente vai terminar sobre esse assunto da análise qualitativa, tá? Vai ser uma aula rapidinho, só a gente vai abordar uns temas e tirar dúvida, porque explicando aqui um pouco a dinâmica das aulas, relembrando, né, essa primeira fase da aula, a gente está trazendo assuntos qualitativos, né? Relembrando a última aula, a gente falou sobre alguns documentos para fazer análise, o release, tem um pessoal entrando aqui, o release, a apresentação institucional, enfim, que lá vocês têm informação para fazer a análise qualitativa. E agora, no final, a gente vai finalizar trazendo a matriz SWOT e governança corporativa, tá? Daí vocês estão aptos para fazer o trabalho. O nosso planejamento é para que a próxima aula, do dia 29, do dia 29 acontecer a apresentação dos trabalhos, tá? A gente pode adaptar caso dê problema com a data de alguém, essa apresentação, mas a princípio é isso, tá? Bom, então, começando a aula, a gente vai trazer o conceito da matriz SWOT, que se vocês forem olhar os relatórios disponíveis já no Drive, todos os relatórios têm, e é algo bem interessante se colocar, porque aqui a definição, né, é uma tabela de dupla entrada, em que as linhas tratam de fatores internos da empresa e as colunas de fatores externos. E daí essa tabela é constituída, então, o SWOT, né, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaças que a empresa sofre, né, no setor. E das oportunidades e ameaças são voltadas ao setor em si e as forças e fraquezas voltadas para algo mais interno da empresa. Tá? E tem uma função que é mapear a situação da empresa e trazer de forma bem fácil, bem resumida, para assim que tu vê, tu conseguir ler, conseguir entender, é bem utilizado dentro do mercado. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela, os fatores positivos e fatores negativos, fatores internos e fatores externos, tá? Primeiro a gente tem a força, fraqueza, oportunidade e as ameaças da empresa. Algo bem simples, mas que traz bastante resumo. A gente fez até uma da Ambev, uma matriz SWOT, por exemplo, as forças da empresa. É uma marca forte, tem marcas fortes no mercado. Relembrando um pouco, a Ambev fez várias aquisições durante a sua operação, né? Comprou diversas marcas e comprou marcas fortes, e algumas ela transformou em marcas fortes para hoje em dia. É líder do market share nacional, tem boa parte da cervejaria brasileira é da Ambev, a Ambev é a dona, né? A Ambev tem uma baita rede de distribuição, um portfólio bem diversificado, indo desde cerveja até bebidas não alcoólicas, refrigerante, suco, água. Tem um marketing bem efetivo, bem grande e tem uma presença internacional. A gente até viu no release, se não me engano, no release também tinha algumas informações sobre a presença internacional na Ambev, né? Que ela atua no Canadá, na Argentina, no Brasil, na América Central, e acho que é mais ou menos por aí as operações dela, tá? E essa presença internacional é algo bem forte para a Ambev. A gente pode, continuando nas forças, né, os pontos positivos, oportunidades. Um crescimento, a gente vê um cenário em que tem um crescimento de marcas de cerveja premium, né? Corona, Heineken é um exemplo. No passado, no Brasil, pelo menos, as pessoas não consumiam tanto, eram mais outras cervejas de marcas nacionais, né? E essas são cervejas mais premium, que
acessando os documentos, a gente consegue ver que provavelmente vai dar uma margem maior para a empresa, né? Na fabricação e na venda desse tipo de mercadoria. Outra oportunidade é a expansão das suas marcas e aquisições no mercado internacional, continuar expandindo, continuar crescendo, fortalecendo suas marcas. E uma outra oportunidade é a diversificação do seu portfólio não alcoólico. A gente percebe que uma coisa está bem ligada à outra, né? E isso até é legal para a gente ver se a empresa está seguindo algumas tendências ou não. Por exemplo, algumas das forças que a gente viu da Ambev, elas se refletem nas oportunidades do mercado. O que dá para entender de maneira bem rápida e até superficial que, bom, aparentemente tem uma governança, a Ambev tem uma governança que vai de acordo com o que o setor pede, né? Com as novas tendências. Por exemplo, o mercado internacional, o portfólio não alcoólico, que é algo que a Ambev faz, é algo que ela atua. Aqui, entendido isso, a gente vai passar para pontos negativos, né? São, por exemplo, vamos começar pela parte interna, pelas fraquezas. A distribuição é realizada por terceiros no interior do país. Eu lembro até que meu professor do ensino médio, ele falou que ele tinha um colega, desde aquela época, desde quando ele estava no ensino médio, que o colega dele fazia distribuição da Ambev. E o PA tinha 17, 18 anos, assim. Ele fazia a distribuição da Ambev, das cervejas, né? Mas, claro, hoje em dia, com o passar do tempo, é algo mais profissional. Tem que ver como funciona realmente essa operação, ver quantas distribuidoras a Ambev tem parceria, ela atua. Outra fraqueza, aumento nos custos de produção. A gente viu isso até no formulário de referência, um aumento nos custos de produção por causa das commodities, né? É só voltar à aula que dá para ver de novo. E a gente percebe o investimento no CAPEX reduzido, né? O CAPEX da empresa, os seus ativos, né? Seu leque de ativos, ser levemente reduzido por causa o CAPEX da empresa acabou sendo um pouco reduzido, em que a empresa acaba, né, se endividando um pouco menos para a criação de novos ativos. Isso é algo de se investigar, entender o porquê acontece isso. E aqui vamos passar para as ameaças, que é a parte do setor, né, mais setorial. O que a empresa sofre? Ela sofre por um rigoroso controle sobre suas participações no mercado. Isso porque a gente sabe que a Ambev é uma empresa muito grande e por causa dessas aquisições e fusões que ela fez durante a vida toda da empresa, a gente percebe que ela tem um controle muito grande do mercado. E ela sofre um rigoroso controle em cima disso. O que ela tem menos margem para errar, digamos assim. Tem muito holofote em cima dela. E tem a variação dos preços das commodities. Algo que realmente está ligado com as suas fraquezas ali, né? O aumento dos custos de produção e investimento no CAPEX reduzido. Olhando, muitas vezes a gente encontra uma matriz SWOT de uma empresa, essa que a gente fez, mas eu acho interessante, quando eu fiz a minha da B3 até, eu procurei para ver se eu já encontrava uma matriz SWOT pronta. Para quê? Para a partir do momento que eu ver ela e encontrar coisas interessantes, por exemplo, investimento no capex reduzido, entender o porquê isso aconteceu, entender o aumento do custo de produção e o que está ligado com as ameaças do setor, que é variação nos preços das commodities. Porque isso a gente vai encontrar o resultado, o porquê isso acontece, né? As causas disso lá nos documentos que a gente explicou aula passada. Por isso que é bem importante entender isso. E depois, claro, depois que se tu adere a esse tipo de análise, de primeiro pegar uma matriz SWOT pronta, olhar para depois entender suas causas, aí sim tu faz a tua, né? Porque tu tem que perceber se ela está bem atualizada, de que ano ela foi feita,
E a partir do momento que tu olha uma, pesquisa, vai atrás das coisas, vê os documentos e tu vai fazer uma nova matriz SWOT, tu acaba fazendo com muito mais provável de tu fazer uma matriz mais completa, né? Que entrega mais resultados, às vezes mais informações com menos texto. O que é mais ou menos a ideia da matriz SWOT, trazer bastante informação, pouco texto, para bater o olho, entender, fazer uma relação com alguma coisa que a pessoa acabou lendo no teu relatório, né, anteriormente no teu relatório, o que vocês vão acabar entregando para nós depois, tá? Matriz SWOT é isso, é contigo, Lucas. Tudo bem, gente? Boa tarde. Como eu tinha comentado na aula passada, hoje eu vou abordar mais sobre a governança corporativa, que é uma questão que valoriza ou não a empresa, pode ser tanto um benefício como uma questão de risco para a empresa. E aí eu vou comentar um pouco sobre o que é, trazer alguns conceitos e as classificações que a gente tem aqui na B3. Como tá ali, governança corporativa são umas classificações, né, que tem os requisitos para as empresas se adequarem em cada desses requisitos pela B3, e elas ajudam a identificar quais são as companhias que têm as melhores práticas de mercado. Algumas das questões que são avaliadas nesses níveis de governança corporativa é a questão do free float. Assim, eu vou falar o que são esses termos, mas provavelmente ou vocês já viram na aula da CE ou ainda vão ver. Mas, para relembrar, para quem talvez tenha esquecido, o free float é o percentual de ações que está em circulação na bolsa, tipo, aberto para os investidores minoritários. Porque provavelmente a maior parte das empresas da bolsa, elas têm uma parte que está sendo negociada na bolsa, mas tem uma boa parte que está entre acionistas majoritários, né, que detêm uma maior parte do capital, e aí eles têm poder de voto, essas coisas. Por isso que é importante ter noção de quanto é o free float para saber qual o impacto que os investidores minoritários têm ou não na empresa. Além disso, outra questão é o tag-along, que é como se fosse um direito que ele concede para os acionistas minoritários de que, caso a empresa ela for ser vendida, que as mesmas condições que forem oferecidas para os acionistas majoritários sejam também oferecidas para os minoritários. Nas classificações, tem dois tipos de percentual. Tem, tipo, as empresas que têm um tag along de 100%, se for oferecido R$ 10 por ações para os acionistas majoritários, as ações dos minoritários também teriam que ser compradas por US$ 10 por ação, ou 80%, que daí o que vai ser oferecido para os minoritários é 80% do que foi oferecido para os majoritários. Isso vai acontecer no caso de, tipo, fechamento de capital de uma empresa, como aconteceu a compra do Twitter, por exemplo. Eu não sei como se lá a empresa tinha tag along 100% ou não, mas se tivesse o mesmo valor que foi pago para quem detinha quem era majoritário, tinha que ser oferecido para os minoritários também. E o drag along é um pouco diferente. Ele serve para proteger os majoritários, porque, por exemplo, também é relacionado com a venda de uma empresa por completo, mas no sentido de que, para facilitar a venda de uma empresa, se os majoritários eles recebem a oferta, eles decidem vender a empresa, os minoritários têm que vender também. Não, tipo assim, se a maior parte da empresa vai ser, os majoritários já concordaram em vender, o único acionista não pode recusar e impedir a negociação da empresa por completo, entendeu? Esses seriam os principais elementos que vai ser decisivo para classificar as empresas de acordo com os índices. Pode passar, por favor. Essas são as principais classificações de governança corporativa. Tem mais duas que são Bovespa+, que é tipo, ela não é tão conhecida assim, porque ela é mais aplicada para pequenas empresas que estão começando a abrir o capital ou que estão
querendo evoluir um pouco na questão de governança corporativa, e ela tem os requisitos mais flexíveis. Mas aí elas estão na ordem, tipo assim, a tradicional é a mais simples, assim, não tem uma governança corporativa tão... não seria nem robusta, mas, tipo, não preenche todos os requisitos ou não fez o processo para se tornar dos outros níveis, né? E aí, os requisitos, por exemplo, a percentual mínimo de ações. A tradicional não tem o percentual mínimo para o free float, mas as outras todas é 25. O tipo de ação, ordinária e preferencial, todas elas têm os dois, mas o novo mercado é somente ordinárias. A Bovespa+, ela só é comercializada as ordinárias, só pode emitir ordinárias, mas tu pode ter preferenciais. Provavelmente, se tu tinha as duas, mas aí tu está mudando só para ordinárias, tal, tu ainda tem um pouco das preferenciais, tu pode se classificar nessa categoria. Em relação ao conselho de administração, as mais simples, a tradicional nível 1 precisa de no mínimo 3 membros, enquanto as outras precisam de no mínimo 5, e 20% tem que ser independente, tipo assim, não é dos quadros da empresa. O padrão de demonstração financeira, se for o nível 2 ou o novo mercado, ele segue um padrão que é internacional, que facilita para os investidores estrangeiros, até mesmo para os nacionais que têm familiaridade com esse padrão, entender as demonstrações financeiras da empresa. E o tag along, ele só é só é obrigatório de 100% para nível 2 novo mercado. E além disso, pode passar, eu trouxe também aqui um site que vocês podem ver sobre isso. Tipo assim, não sei se você já conhece, mas esse site fundamentei.com, é como se fosse uma comunidade de pessoas que falam a respeito de ações e de empresas, entendeu? Tem uma opção de assinatura, que daí tu pode comentar lá, mas mesmo sem assinatura, tu consegue ver esses dados aí. E para ver essa questão da governança corporativa, é bem organizadinho, porque tem todas as informações que tu precisa de fácil acesso. Algumas dessas informações tu até encontra no Status Invest, como o Tag Along, o Free Float, mas tá um pouco mais disperso. Aí é bem tranquilo e fácil de achar. E seria isso, tipo assim, ter essa noção de qual é o nível de governança da empresa, como é que ela se comporta, se ela está mais preparada para um mercado internacional, se ela, como é que ela está nesse processo de transição. Mas como a gente comentou, para vocês conseguirem fazer essa primeira parte dessa atividade, é mais ler mesmo a respeito da empresa de vocês, porque assim, a gente trouxe os conceitos, trouxe um pouco de exemplos da Ambev, que foi uma empresa que a gente escolheu para apresentar e conseguir dar exemplos, mas para vocês saberem exatamente da empresa, do setor de vocês, tem que ler mesmo aqueles documentos ou pesquisar em outros sites, e aí vocês vão conseguir analisar, fazer tipo a matriz SWOT, ver que nível de governança corporativa ela se encontra e conseguir fazer uma avaliação da empresa como um todo. Só relembrando que para a apresentação, né, essa primeira, não precisa apresentar o formulário, tá? Mandar o formulário para nós. Uma apresentação PowerPoint ali já basta, só na apresentação final, tá? Que daí a gente vai exigir o formulário. Que vai ser a apresentação mais o formulário, tá? A ideia é só que, tipo assim, vocês não deixem para fazer tudo no final. Aí a gente botou essa parte, que daí, tipo assim, agora que a gente acabou de abordar esses assuntos, vocês já podem dar uma pesquisada, já começa a fazer um pouco o relatório, para depois, quando chegar no final, não ficar tudo em cima da hora de uma vez. Exatamente. Porque daí depois vocês, na apresentação final, como é sell-side, vocês vão abordar, sim, essas questões qualitativas, mas ele também abordam basicamente os highlights quantitativos da empresa, EBITDA e tal, e daí o formulário lá. Alguém tem alguma dúvida? Da nossa parte é isso. Era uma aula mais rápida, só para terminar com essa parte qualitativa e de dúvida para o trabalho. Eu tenho, mas depois eu falo contigo direto, Vitor. Daí agora o pessoal sair, eu já converso contigo rapidinho.
Tá bom. Ah, se alguém... Cara, tem Pode falar. algum site específico para ver alguma SWOT da empresa? Ou ela mesma faz alguma coisa assim terceirizada? Em nenhum relatório da empresa, das empresas que eu olhei, eu achei. Pode ser que alguma ofereça, mas tu pode botar no Google para achar uma pronta. Normalmente, casas de análise fazem. Tu pode buscar dentro de uma casa de análise. Ah, peguei, então tá perfeito. Ou Valeu. mas daí para tu fazer mesmo, daí tu olha os relatórios. Perfeição. Até, tipo assim, no formulário de referência, tem algumas informações que vão ajudar a respeito dos fatores negativos, tanto as fraquezas quanto as ameaças, que ela geralmente ela tem que elencar, tipo, as questões regulamentais, as dificuldades, assim, que os riscos do negócio. E aí, geralmente, esses riscos são as ameaças ou as fraquezas. Então, é interessante dar uma lida nessa parte do formulário de referência que ajuda bastante a identificar quais são esses fatores. Entendido, Lucas? Valeu. O formulário de referência ali, que nem a gente falou semana passada, é o documento mais completo da empresa, tá? Claro, não vai ter a parte contábil, mas da empresa, as informações é o documento mais completo. Se tu que, claro, um resumo, uma brincadeira com verdade, e meio grosseiro assim, para as oportunidades e os pontos fortes, tu vai encontrar tudo na apresentação institucional. Porque lá eles vão falar os highlights da empresa. E os pontos fracos, né, os mais sensíveis, tanto de setor quanto de governança, é o formulário de referência. Lá vai ter tudo. Alguém tem mais uma dúvida? Bom, então se ninguém mais quer falar agora, eu vou terminar a gravação. Obrigado para todo mundo que veio aqui, para quem está olhando também. Caso alguém tenha uma dúvida provavelmente vocês vão ter dúvida durante a elaboração do trabalho, mandem para mim e para o Lucas e a gente vai mandar no grupo lá depois certinho a organização dos trabalhos, tá? Beleza? Eu vou parar aqui a gravação e obrigado, pessoal. Feito o break então, Vitão. Até mais. Valeu. Eu aguardo aí. Valeu. Vitor, no caso,